Boa noite, a graça e a paz, meus amados irmãos e amigos que já estão conectados. Estamos dando início a mais uma live, mais uma transmissão ao vivo, a partir aqui do nosso Facebook, pessoal leal, e sempre trazendo uma palavra maravilhosa da parte de Deus para cada coração. Sejam todos bem-vindos, os que já estão online. Irmã Alzira Costa, graça e paz, irmã Alzira. Irmã Joelma Carvalho, graça e paz. Irmão Nonato, graça e paz. Irmã Germana, Francisco, Cruzinha. Deus abençoe cada um que já está conectado, está conosco nesse momento. Como na maioria das lives, vocês têm acompanhado e certamente têm sido edificados. Minha sogra também acaba de chegar. A irmã Constância, graça e paz, irmã Socorro Belo. Deus abençoe, minha sogra. Seja bem-vinda a mais uma live. O pastor Francivaldo, seu genro, sempre aqui com a palavra de Deus no nosso coração. Como sempre fazemos, nós iniciamos com a oração. Então eu peço a todos que curvem suas cabeças para nós falarmos com o nosso Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na Tua santa e amada presença, na Tua gloriosa presença, para juntos ouvirmos Tua voz. E queremos que o Espírito do Senhor nos ensine, nos dê sabedoria, unção, graça, poder, autoridade, para que, iluminados pelo Teu Espírito Santo, possamos proclamar, meu Deus, o Santo Evangelho, o glorioso Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa palavra seja impactante para a vida de cada um, seja transformadora e que a cada dia Cristo seja nossa prioridade, nosso amor maior. Que nós aprendamos mais uma vez nessa noite o que significa seguir Jesus. Fala a cada coração e transforma os nossos corações para que as nossas motivações sejam sinceras e verdadeiras na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Deus abençoe cada um. E de imediato vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57 até o versículo 62. O tema dessa noite será: não podemos seguir a Cristo de qualquer jeito, ou do nosso jeito. Então, vejamos o que diz a palavra do Senhor. Lucas 9:57. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Nós não sabemos exatamente quem foi esse camarada que decidiu seguir Jesus, ou pelo menos estava querendo segui-lo. Mas uma coisa nós temos a certeza, que ele não estava com a motivação certa, com a motivação correta. Ele deseja seguir, diz para Jesus que quer segui-lo. Mas Jesus, quando ouve o seu desejo, Jesus, no versículo 58 de Lucas 9, diz: as raposas têm os seus covis, ou as suas tocas, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.
De imediato aprendemos que Jesus, ele é onisciente. E ele se importa com as motivações do coração. Ele poderia ter respondido para esse camarada: venha, você não está desejando me seguir? Só que o maior desejo de Cristo é que nós o sigamos do seu jeito, não do nosso jeito. E do seu jeito é com a motivação correta, é com a motivação certa. Como Jesus, ele lê os pensamentos, como Jesus Cristo vê as intenções dos corações, como ele sonda os corações, ele sabia que esse camarada, ele estava apenas querendo seguir Jesus por meros interesses, por puro interesse. Ele não entendia que para seguir a Jesus nós temos que pagar um preço, e um alto preço. O discipulado custa caro. Seguir Jesus custa caro. Para seguir Jesus nós teremos que pagar um alto preço. Para seguir Jesus nós teremos que sofrer. Nós teremos que sofrer. Porque Jesus Cristo, ele diz para os seus discípulos e para as multidões que o acompanhavam: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome dia após dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser ganhar a sua vida, deve perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, irá ganhá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que ele dará em troca da sua alma? Porque qualquer que dessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória com seus santos anjos. Jesus está nos ensinando que para seguirmos Ele, nós temos que tomar nossa cruz. Nós temos que estar disposto a morrer, a sermos crucificados com Ele. Tem que haver renúncia, tem que haver comprometimento. As pessoas que querem seguir a Jesus apenas por interesse, elas estão com a motivação errada. Esse camarada, ele achava que Jesus tinha alguma coisa para lhe oferecer em termos de bens materiais. E claro que ele pode nos enriquecer, ele pode nos abençoar com tudo que nós precisamos, se assim ele quiser, mas o principal objetivo de Jesus vir a essa terra não foi nos enriquecer materialmente, foi salvar nossa alma da condenação eterna. Por isso que quando Jesus sonda o seu coração, Jesus percebe que ele estava puramente com interesses. Ele estava querendo seguir Jesus, achando que Jesus tinha algo para lhe conceder. E em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, se você está querendo me seguir por puros interesses, pode tirar teu cavalinho da chuva. Isso está fora de cogitação. Porque as raposas têm suas tocas, têm seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem, que sou eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Jesus Cristo, ele nos ofereceu uma casa eterna nos céus. Ele foi preparar para nós uma mansão nos céus, moradas nos céus. Ele disse que o nosso galardão é celestial. Por isso que nós não podemos nos apegar ao planeta Terra. Nós não podemos nos apegar às coisas dessa terra. Nós não podemos estar seguindo a Cristo achando que iremos ter benefícios materiais, sermos abençoados em termos de riquezas materiais, de posses, porque essa não é a promessa do Senhor. Quantas pessoas que estão iludidas, achando que o reino de Deus é material, é terreno, é físico, é político. O reino de Deus, ele é espiritual. O reino de Deus é celestial. E para que nós sigamos Jesus da maneira correta, nós temos que segui-lo por amor a Ele, por quem Ele é. Nós temos que desejar Jesus e amá-lo acima de todas as coisas. E não segui-lo apenas por causa das suas bênçãos, porque Ele é mais importante do que as suas bênçãos.
Então, quem está seguindo, ou quem deseja seguir Jesus, achando assim, se eu seguir Jesus, ele vai me dar minha casa própria. Se eu seguir Jesus, eu vou ter um carro 0 km. Se eu seguir Jesus, não vai faltar dinheiro na minha poupança. Essa pessoa está tremendamente enganada. Jesus ainda irá repreender essa pessoa e essa pessoa será condenada eternamente por não estar seguindo da maneira correta. Nós temos um exemplo em João capítulo 6, de muitos que estavam seguindo Jesus, e Jesus repreendeu eles: olha, vocês estão vindo atrás de mim só por causa dos sinais que vocês viram. Para outros, Jesus disse: vocês estão me seguindo porque vocês comeram do pão que perece. Mas Jesus disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Trabalhai pela sua salvação. Entendo de que o que eu vim fazer foi salvar as vidas, foi te dar o reino dos céus, foi te levar comigo para o céu. E quem está seguindo a Jesus, ou quem deseja segui-lo, com a motivação correta, precisa entender de que haverá sofrimento. Na caminhada haverá renúncia. Porque muitas vezes o preço será muito alto a se pagar. Então você está disposto a tomar sua cruz? Você está disposto a renunciar? Você está disposto a abandonar seu conforto? Hoje, amados irmãos, nós vivemos num contexto muito melhor do que os primeiros discípulos, porque na época eles não tinham o conforto que nós temos hoje. A maioria deles andavam a pés. Hoje nós andamos de carro, de bicicleta, de motocicleta. Eles andavam a pés, de jumento, cavalos. Faziam os evangelismos deles assim. Andavam sujando seus pés nas areias da Palestina. Eram sandálias de couro. Hoje nós temos calçados fechados. Todo um conforto. Dormimos em ar-condicionado. Temos ventiladores, energia elétrica. As condições na época de Jesus eram muito mais precárias. A situação socioeconômica das pessoas era muito mais sofrível. E por isso que Jesus fala para esse camarada: rapaz, eu não tenho nada para te oferecer. As raposas têm suas tocas, as aves têm seus ninhos, mas eu não tenho nem onde dormir, não tenho nem onde reclinar a cabeça. Você quer seguir? Você quer me seguir mesmo assim? A Bíblia não fala, qual foi a reação desse cara, mas possivelmente ele iria pensar agora 2 vezes antes de seguir Jesus. Então, da mesma forma, quem quer seguir o verdadeiro evangelho, quem quer ouvir a verdade genuína, precisa estar disposto a crer que irá sofrer por amor a Jesus, que irá ter um preço a pagar, um alto preço a pagar. Há um custo. O discipulado cristão exige renúncia e comprometimento. E muitas vezes, percas de conforto. Nós temos que entender isso. Porque seguir a Jesus nunca foi fácil e nunca será. Eu não estou dizendo que é impossível seguir Jesus, que é um fardo pesado seguir Jesus. Não. Fardo pesado é o pecado. Fardo pesado é a pessoa ser escravo do pecado, ser escravo de Satanás. Eu estou dizendo que exige renúncia, que seguir Jesus exige sacrifício. Nós temos que tomar a nossa cruz, nós temos que ser crucificados com Cristo. Como o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então, todos aqueles que estão dispostos a seguir Jesus precisam entender o que significa verdadeiramente segui-lo. Quando a gente muitas vezes decide seguir a Jesus,
muitas coisas começam a mudar completamente. Não para melhor, aos nossos olhos, mas para pior. Porque nós começamos a perder amigos, nós começamos a ser incompreendidos na nossa casa. Muitas vezes, quem quer ser honesto perde o emprego, porque aquele emprego que ela faz parte exige um trabalho desonesto, e aí o verdadeiro cristão ele não vai viver na mentira, ele não vai querer ganhar dinheiro desonesto, ilicitamente, e muitas vezes ele vai ter que pagar o preço perdendo aquele emprego. Muitas vezes, para seguir Jesus, o sofrimento será, a pessoa vai ter que abrir mão, de um relacionamento ilícito. A pessoa ela não vai mais poder viver no adultério para ter mais do que sua esposa, 2 mulheres, 3 mulheres, não vai poder. A pessoa está vivendo um namoro ilícito, na fornicação. A pessoa está só junta, ela vai ter que deixar de viver junta, ela vai ter que deixar o pecado da fornicação. Se a pessoa, por exemplo, é um dono de um bar, ela vai ter que fechar o bar. Se a pessoa ela tem um comércio, vende bebidas alcoólicas, cigarros, coisas que vai destruir a vida das pessoas, ela vai ter que deixar de vender essas coisas, porque ela sabe que aquilo desagrada ao Senhor, que foge dos princípios da palavra. Então muitas vezes ela vai ser incompreendida na roda dos seus amigos, porque ela não vai mais querer viver como seus amigos vivem, e os seus amigos vão começar a ridicularizar da sua cara, a zombar de você. Então esse é o sofrimento que muitas vezes o seguidor vai ter que enfrentar no seu dia a dia. Ela chegará em casa, ela não vai encontrar o apoio do seu pai, da sua mãe, se for um filho, às vezes dos seus irmãos. Eu lembro que quando eu entreguei minha vida a Jesus, os meus próprios entes queridos ficavam sorrindo de mim, me perseguiam. Eu sei que eles estavam sendo usados pelo inimigo. Eles diziam assim: rapaz, tu tá agora pensando que só existe vida no céu, parece que tu nem vive mais nessa terra. Porque eu estava de um jeito que eu não queria mais aproveitar o pecado dessa vida, curtir as farras dessa vida, porque eu abandonei as festas do mundo, eu abandonei as bebidas alcoólicas. Muitos amigos meus eu tive que abandonar porque eu sabia que se eu continuasse com eles eu iria me corromper. Então, seguir a Cristo nunca foi fácil, nunca vai ser. Tem um preço a ser pago. E quando se trata de bênçãos materiais, Deus nos abençoa, mas esse não é o foco do reino dos céus. Não é enriquecer-nos materialmente. Se Ele assim quiser, como eu falei, pela sua graça Ele enriquece quem Ele quer. Mas quem estiver seguindo Jesus, achando assim, eu vou ter muitas coisas em troca, materialmente, está enganado. Porque o galardão que Jesus prometeu é o céu. O apóstolo Paulo ele terminou a sua vida como? Numa prisão romana. Todos haviam abandonado o apóstolo Paulo. E ele perdeu sua cabeça. Morreu degolado. Só Jesus não abandonou ele. A gente vê os discípulos, os apóstolos morrendo como mártires. Vê o irmão Estevão morrendo apedrejado. Tiago, a espada. Pedro, a tradição diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Nunca foi fácil seguir a Jesus. Graças a Deus, porque hoje nós vivemos num país livre, né? Nós temos um certo conforto, também físico. Nós temos casas bem estruturadas, forradas. Temos camas boas para dormir. Graças a Deus. Mas o nosso coração não pode estar nessas coisas. Não pode estar preso nessas coisas, porque tudo nessa terra é passageiro. Tudo nessa terra irá passar. A Bíblia diz que como um tesouro está reservado para o fogo, para o dia do juízo, para a destruição dos homens ímpios. A vida é breve, a vida é passageira.
Senhor, eu vou te seguir onde quer que você fores. Vai? Pois se prepare, eu não tenho nada para te oferecer, Jesus está dizendo para esse camarada. As raposas têm suas tocas, as aves têm seus ninhos, mas eu não tenho onde dormir. Tu quer me seguir mesmo? Então prepare-se para pagar o preço. Prepare-se para sofrer. Você que quer seguir verdadeiramente a Jesus Cristo. O segundo seguidor aqui, no versículo 59, a outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos, sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O que é que Cristo está querendo nos ensinar aqui? Em segundo lugar, que Ele deseja ser a prioridade acima de tudo e de todos no nosso coração. Você precisa priorizar Jesus mesmo acima da tua própria família. Você precisa amar Jesus acima dos teus entes queridos. Daquela pessoa que você mais ama, pode ser o teu marido, a tua esposa, pode ser teus filhos. Você precisa amar Jesus mais do que eles. Aqui em Mateus capítulo 10, Jesus nos ensinou sobre isso. Ele disse em Mateus 10, 34, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Então, Jesus está nos ensinando que nós temos que amá-lo acima, mais do que os nossos familiares, mais do que o nosso pai, do que a nossa mãe, do que os nossos filhos. Por isso ele falou para esse camarada, para esse segundo tipo aqui de seguidor, que diz, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus disse, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. O que ele está querendo dizer quando ele diz, deixa os mortos sepultar os seus mortos? Os mortos sepultar os mortos são os mortos espirituais. As pessoas sem Jesus, elas estão mortas espiritualmente. Diz lá em Efésios 2:1 que ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Quando nós, em arrependimento, cremos em Jesus, de todo o nosso coração, a Bíblia diz que acontece uma ressurreição espiritual, porque nós estávamos mortos. Então esses mortos espirituais sepultam os mortos físicos. Então Cristo está dizendo, olha, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E quando ele diz, permite-me primeiro sepultar meu pai, há duas explicações aqui. A primeira é que o pai dele deveria já estar morto, fisicamente. A segunda, naquele mesmo dia que ele está falando com Jesus. E a segunda é que ele está dizendo, Senhor, eu te seguirei, mas deixa logo eu sepultar meu pai. Ou seja, quando meu pai morrer primeiro, aí eu vou te seguir. Então existe essa outra interpretação. Mas Jesus está dizendo, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Porque o reino de Deus é mais importante do que a nossa própria família. As coisas concernentes ao reino dos céus. Jesus é mais importante. As coisas celestiais. Por isso que lá em Mateus 6,33 ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas não serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu pergunto para você, Cristo é a sua maior prioridade? Você ama Jesus em primeiro lugar na sua vida? Ele é seu amor maior? Jesus
é o seu único ídolo? Aquele em quem você daria vida por ele? Em quem você decidiria perder, renunciar tudo por amor a ele? Que você abriria mão de tudo por amor a ele? Como fez Abraão lá, quando Deus o provou, o testou, pedindo o seu único filho. Depois que Abraão teve um filho com 100 anos, Deus pediu ele sacrifício. E ele, por amor a Deus, ele iria sacrificar o seu filho. Mas Deus disse: não faça isso, Abraão, porque eu já sei que tu temes a Deus, eu já sei que tu me ama mais do que o teu único filho. Você teria essa coragem? Você ama Jesus mais do que a tua própria vida, como fez Daniel e os amigos dele na Babilônia, que preferiram entrar na fornalha de fogo, serem lançados na fornalha de fogo e ir para a cova dos leões do que negar o nome do Senhor. Nós amamos ao Senhor mais do que o nosso filho, mais do que a nossa própria vida. Você ama Jesus mais do que o seu emprego, mais do que o seu trabalho? Se o seu patrão lhe pedisse para você falsificar alguma nota, assinar algum documento de maneira desonesta, para você ganhar um dinheiro ilícito, você faria isso para não perder o emprego? Você ama a Jesus mais do que o seu cônjuge? Você ama? Se precisar corrigir o seu cônjuge, você corrige por amor a Jesus? Você corrige o seu filho por amor a Jesus? Nós precisamos entender de que Jesus Cristo, Ele não quer ser o segundo lugar na nossa vida, o terceiro plano, o quarto plano. Ele quer ter o primeiro lugar. E Ele quer ser totalmente adorado no nosso coração. Ele quer que o nosso coração seja entregue por inteiro a Ele. Ele não quer que nós o dividamos com nada nessa vida. Ele não quer que você, por exemplo, sirva Ele e as riquezas. Você não pode servir a dois senhores, porque você vai amar um e vai odiar o outro, vai agradar um e vai desprezar o outro. Você ama mais Cristo do que os bens materiais? Jesus Cristo é a sua prioridade mesmo? Por isso ele está dizendo, para esse que queria sepultar o seu pai, porque já pensou? O pai do cara morre e Jesus disse: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Não é que Jesus está nos ensinando aqui a desonrar os nossos pais, que nós não devemos sepultá-los, nós não devemos fazer um velório. Jesus está nos ensinando aqui que quando se trata de obediência, nós temos que obedecê-lo acima de qualquer outra vontade que faça parte da nossa vida. É por isso que nós não podemos seguir a Cristo do nosso jeito. Nós não podemos seguir a Cristo de qualquer jeito. E nós não podemos lhe conceder na nossa vida nem o segundo lugar, mas o primeiro lugar. Nós temos que amá-lo de todo o nosso coração e priorizá-lo, entendendo de que Ele é a pessoa mais importante da nossa vida. Porque somente sendo Deus Ele poderia dizer que nós tínhamos que amá-lo mais do que os nossos pais, do que os nossos familiares, do que os nossos filhos. Quem que poderia dizer: olha, você, se não amar mais a mim do que os seus pais, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo, se não fosse Deus? Então Jesus é Deus. Ele é a autoridade máxima. Ele quer ser amado mais do que a nossa própria vida. É por isso que nós temos que renunciar aos nossos prazeres mundanos, pecaminosos. Nós temos que renunciar ao mundo. O que eu mais amava antes de Cristo eram as festas. Mala sem alça, balança nenê, aviões do forró, moleca sem vergonha, gatinha manhosa. Era isso que enchia meu coração. Os carnavais dessa vida, as quadrilhas, os delfolias, viver no meio dos foliões, dos carnavalescos, dos prazeres pecaminosos da carne. Era isso que me alegrava.
estar na roda dos meus amigos tomando uma. Mas depois que eu decidi seguir Jesus, eu tive que abrir mão de tudo isso, daquilo que mais me satisfazia, porque eu troquei algo que me satisfazia apenas por alguns instantes, por alguns minutos. Eu troquei aquilo que era momentâneo por algo eterno, por uma alegria que ninguém poderá tirá-la do meu coração. Louvado seja o Senhor. E foi isso que você fez, meu querido. Você abriu mão de uma alegria momentânea, de um prazer imediato, transitório, passageiro, por uma alegria eterna. Você trocou uma vida passageira por uma vida eterna. Porque Jesus Cristo, Ele te ressuscitou dentre os mortos. Você estava morto e Jesus fez você reviver. Te deu vida, nova vida. Jesus perdoou teus pecados. Jesus te selou com seu Espírito Santo. Jesus, Ele derramou toda a sua bondade e sua graça sobre a sua vida, para que você vivesse de consciência limpa, em paz com Deus e com os homens. Te deu uma nova esperança, uma esperança de vida eterna. Mudou o sentido da tua vida, o rumo da tua vida, a visão de mundo. E fez nós olharmos a vida com outro olhar. E glória a Deus por isso, graças a Deus por essa libertação. Porque antes nós estávamos amarrados por Satanás, acorrentados por suas cadeias malignas. Nós fazíamos a sua vontade. Antes nós agradávamos o inimigo, a nossa carne, os nossos pensamentos. Nós vivíamos para agradar a nossa própria carne, ao inimigo das nossas almas. Mas Jesus nos comprou com o seu precioso sangue. Jesus nos libertou para vivermos agora para a honra e para a glória do seu santo nome. Aleluia. Por isso que agora nós temos que priorizá-lo, dar a nossa vida por Ele. Mais do que a nossa própria casa. Amar a Jesus mais do que a nossa própria família. Porque Ele se tornou o nosso bem maior, a nossa pérola de grande valor. Jesus se tornou a fonte da salvação, a fonte da água viva. Por isso que Ele falou, sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo nós não podemos fazer nada. Nós não temos vida sem Cristo, nós não temos alegria sem Cristo, nós não temos paz sem Cristo. A vida não tem significado sem Cristo. E agora só vale a pena viver se for fazendo a sua vontade, seguindo a Ele. Vivendo para o louvor e para a glória dEle. Porque é nisto que está o prazer de vivermos agora. O prazer da vida está aí, o sentido da vida está aí. Quando a pessoa ela não vive para o louvor e a glória de Jesus, a pessoa vive perdida, sem rumo, sem direção, frustrada espiritualmente e sem prazer de viver. Porque Jesus não é o prazer maior da vida da pessoa, do coração da pessoa, não é a sua prioridade. Por isso que há frustração, a decepção espiritual, há um vazio na alma existencial, porque falta Cristo para essa pessoa. Será que essa pessoa não é você que está me ouvindo? Você já o ama? Você já o segue? Você já tem Ele como primeiro lugar na sua vida? Quantos que se envergonham de Cristo? Quantos que têm medo de seguir a Jesus? Por quê? Se não há outro caminho, se não há outra esperança de salvação. Eu lembro que eu estava evangelizando uma mulher aqui em Elas Bom Veloso, e ela disse com essas palavras para mim: pastor, eu só ainda não me entreguei a Jesus, não decidi segui-lo, porque o que é que as minhas amigas vão pensar? Ela falou desse jeito, sinceramente. E tem muitas pessoas que não seguem Cristo por quê? O que é que os seus amigos irão pensar? Eu vou perder meus amigos. Porque ser crente para essa pessoa é algo vergonhoso. É algo que vai levá-la à ridicularização, à zombaria. E a pessoa ela não está disposta, pronta para perder essas amizades. Ela não está pronta para abandonar o álcool, as drogas, as farras.
as festas mundanas, aquilo que os atrai e os seduz diariamente. A pessoa não está disposta, não está pronta para isso, para renunciar a essas coisas. E muitas vezes você vai ter que ser incompreendido na sua casa, você vai ter que perder o apoio dos seus entes queridos. Você vai ter que lutar contra a tua própria família para seguir Jesus. Você vai ter que bater de frente na autoridade que há no nome de Jesus. Virar para os seus entes queridos, para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, você vai ter que dizer para ele: olha, só Jesus pode me salvar, você não pode me salvar. Só Jesus pode me dar a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Só Jesus pode me levar para o céu, porque Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chegará aos céus a não ser por Ele, aleluia. Eu não tenho para onde correr. Somente Jesus é quem pode me dar vida, e Ele me deu. Em Cristo eu experimentei a verdadeira paz, a verdadeira alegria. E agora minha vida tem sentido. Por isso que eu amo. E por amar a Jesus, você vai amar os seus familiares muito mais ainda. Mas se for para decidir entre alguém da sua família que você tanto ama em Cristo, você não tem escolha. Um dia uma irmã testemunhou para nós que o seu marido colocou ela contra a parede. Como que querendo que ela abandonasse a igreja, deixasse, de seguir a Jesus. E essa irmã falou: olha, se for para escolher entre você e Jesus, você vai sair perdendo. Você vai sair perdendo. Por quê? Porque Jesus, ele tem que ser a nossa prioridade máxima. Nós temos que amar Jesus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todos os nossos pensamentos, com toda a nossa força. Esse é o primeiro e maior de todos os mandamentos. Amém? Glória a Deus. E eu quero finalizar essa palavra com o terceiro tipo aqui de seguidor. No versículo 61. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me e dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Se Jesus nos ensinou em primeiro lugar, para o primeiro seguidor aqui, que nós vamos ter que pagar o preço, nós vamos sofrer por decidirmos segui-lo. O segundo, nós temos que priorizá-lo, amá-lo acima de tudo. Em terceiro e último lugar, ele está nos ensinando que nós não podemos olhar para trás, que nós temos que olhar sempre para Ele, olhar para frente. Nós temos que perseverar até o fim e não desistir de Cristo, não abandoná-lo a Cristo por nada nesse mundo. Aleluia, glória a Deus. Você que pôs a mão no arado, você não pode mais olhar para trás. O agricultor, se ele olha para trás, o arado perde o rumo e ali o negócio fica feio. Da mesma forma, se nós olharmos para trás, nós vamos perder a nossa vida. Veja que Jesus falou no Evangelho de Lucas: lembrai-vos da mulher de Ló, quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. O que foi que aconteceu? Os anjos disseram: olha, Ló, chama teus familiares, todos têm que sair dessa cidade, porque Deus vai destruir essa cidade. Sabe o que aconteceu com os familiares de Ló? Eles começaram a gracejar de Ló. Tu tá ficando louco, Ló? Começaram a zombar dele, achando que Ló estava brincando, que Deus não iria tocar fogo naquele lugar de jeito nenhum. Mas aí quando os anjos disseram: saiam, corram e não olhem para trás, a Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada num estátua de sal. Porque o coração dela estava pegado a Sodoma e Gomorra, aos prazeres daquela cidade, aos seus bens materiais. Quantos que muitas vezes decidiram seguir Jesus, entraram até na igreja, mas o seu coração ainda está cheio das coisas do mundo.
pensando na sua cervejinha gelada, pensando na sua ex, pensando na sua amante, pensando naquele dinheiro fácil, lícito, naquelas curtições, naquelas farras, orgias que ele vivia antes. Quantos que estão ainda presos a essas coisas do passado? Mas Jesus disse, olha, ninguém que tendo posto mão no arado olha para trás é apto para o reino dos céus. Você precisa perseverar. Você precisa perseverar até o fim, porque a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós temos que continuar crendo em Jesus, continuar renunciando, continuar em arrependimento. É de fé em fé, é de glória em glória, até chegarmos na presença do Senhor dos céus e vivermos com Ele por toda a eternidade. Louvado seja o seu nome. Não olhe mais para trás, meu querido. Não vale mais a pena olhar para trás. Quem experimenta Cristo jamais desejará olhar para trás. E a Bíblia diz que era melhor nem conhecer a verdade do que conhecendo se desviar. Porque é como se um cão voltasse ao próprio vômito, Pedro fala, e a porca lavada voltasse ao lamaçal. Deus compara esse mundo a um vômito de cachorro. Deus compara o mundo a um lamaçal de porco. Então nós não podemos mais voltar para a lama, nós não podemos mais voltar para a sujeira, para o vômito que vivíamos antes. Porque nós agora temos o pão vivo que desceu do céu. Porque agora nós estamos na presença do Pai Celestial. Lembra do filho pródigo que abandonou a casa do pai, desperdiçou todos os seus bens nas farras desse mundo? Um certo dia lhe faltou tudo, lhe faltou emprego, lhe faltou tudo. O único emprego que ele conseguiu foi cuidar dos porcos. Ele desejava comer as migalhas que os porcos comiam. E a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Certamente quando ele tinha as coisas, quando ele tinha dinheiro, os amigos estavam à sua volta, mas o dinheiro faltou, ninguém lhe dava nada. E sabe o que foi que ele disse? Quantos jornaleiros de meu pai, quantos trabalhadores do meu pai comem pão e eu que quero comer essa lavagem? Eu já sei o que é que eu vou fazer, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado como um dos teus filhos, trata-me como um dos teus trabalhadores. Voltou e o pai o abraçou, o pai o beijou, o pai colocou um anel no dedo dele, sandália nos seus pés, mandou trazer a melhor roupa, mandou matar o melhor boi e festejaram porque esse meu filho estava morto, disse ele, e agora reviveu, estava perdido e foi achado. Na casa do pai a fartura, na casa do pai a alegria, a paz, a suprimento. Sendo o Senhor nosso pastor, nada nos faltará. Nós temos tudo na presença de Deus. Não há por que olharmos para trás. Não há por que nós recuarmos. Nós temos que perseverar, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, pelo qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que ele iria enfrentar. E hoje está à direita de Deus, intercede por nós. Aleluia. Então, para Cristo nós devemos olhar. Perseverar olhando para Cristo. Não olharmos mais para trás. Porque não vale a pena. Quem quiser ganhar a sua vida, tem que perder essa vida mundana. Jesus falou. E quem perder essa vida mundana por amor de Jesus e do Evangelho, vai ganhar a vida eterna. O que aproveita? Jesus disse, o homem ganha o mundo inteiro e perder sua alma. Ou o que ele vai dar em troca da sua alma? Nós não podemos comprar nossa salvação. Nós não podemos dar nada em troca dela. Ela foi um presente gratuito. Pela graça nós somos salvos. Mediante a fé. Foi graças ao sacrifício de Jesus na cruz que nós fomos redimidos, que nós fomos perdoados, restaurados, reconciliados com Deus. Então, se nós experimentamos da água viva, se nós bebemos dessa fonte de água viva, por que nós vamos querer as águas sujas do mundo? Por que nós vamos querer voltar para esse lamaçal? Não, meus irmãos, não vale mais a pena. Nós temos que agora olhar para frente. Ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedidos de casa. Não! Eu sou mais importante do que a sua família. Jesus está dizendo, eu sou mais importante do que seu trabalho.
Eu sou mais importante do que o seu namorado, do que a sua namorada. Eu sou mais importante do que sua esposa, do que seu marido. Eu sou mais importante do que seus filhos, do que sua casa, do que suas riquezas. Eu sou mais importante do que a tua própria vida. Você precisa me amar acima de tudo, me seguir e jamais olhar para trás. Porque tudo que você precisa eu tenho para te dar. Basta você confiar em mim, basta você crer de todo o seu coração. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, disse Jesus, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Disse Jesus em João 10:9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará, sairá, achará pastagem. Disse Jesus em João 8:12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Disse Jesus em João 10:11, eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Disse Jesus em João 10:35, eu sou o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida. Quem crê em mim jamais terá fome, jamais terá sede, quem vem a mim jamais terá fome. Em João 11:25, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em João 15:1, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus é tudo para nós. Ele é a razão da nossa vida, a pérola de grande valor, o tesouro mais precioso, a joia mais preciosa. Ele é a brilhante estrela da manhã, a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o criador dos céus e da terra, o leão da tribo de Judá, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, poder para dar vida aos mortos, para fazer os paralíticos andar, para fazer os mudos falarem, os surdos ouvirem, os cegos enxergarem, os leprosos serem purificados, aquele que tem o poder de nos salvar, tem o poder de nos dar a vida eterna, e de nos conceder uma alegria que as palavras não podem explicar. É esse Cristo que nós estamos seguindo, é esse Cristo que você está seguindo. Então vale a pena você pagar o preço, você sofrer por amor a Ele. Ele é Deus, o Todo-Poderoso. Aquele que é todo-poderoso, onipresente, onisciente, que sabe tudo, que presencia tudo. Que nada foge do seu controle. É o Cristo que nós seguimos, é o Deus que nós seguimos. Jesus, uma certa vez, disse para Pedro e os demais discípulos, quando todos estavam abandonando, vocês também querem me abandonar? Lá no final de João capítulo 6. Pedro disse, Senhor, para quem iremos nós, se só é Tu que tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Filho de Deus, o Santo de Deus. Você crê em Jesus, você conhece Jesus, você teve uma experiência real com Jesus, pessoal com Jesus, você vive intimidade com Jesus, você sabe que Ele é melhor do que tudo, do que todos. Ele é incomparável. Aleluia. Ele é o nome que está acima de todo outro nome, perante o qual todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Sabe por que é que o mundo sofre? Por que é que o mundo padece? Sabe por que é que o mundo não tem esperança, paz, alegria? O mundo está morto por falta de Cristo. Falta-lhes Cristo. E com Cristo nós estamos mais do que satisfeitos, porque Cristo é suficiente. Cristo nos basta. Glória a Deus. Louvado seja o seu santo nome. Então pague o preço. Decida sofrer por amor a Jesus. Priorize Ele acima de tudo. E persevere, não olhe para trás. Não desista por nada. Porque nós não podemos seguir a Cristo do nosso jeito. Nós temos que seguir a Cristo do jeito dele. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que seguir a Cristo
do jeito que Ele quer que a gente o siga. Porque quem manda é Ele. Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Aleluia. É Ele quem controla, quem manda, quem governa e quem nos dá ordem. E cabe a nós obedecer. Cabe a nós obedecer. Porque Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração, toda a gratidão, todo o louvor do nosso coração. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar agradecendo por essa palavra. Louvado seja o Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela presença também da irmã Milagres, Maria dos Milagres, irmã Igreja Batista Manancial em Francinópolis. Deus abençoe, irmã. Deus abençoe Francisco Rodrigues, Hipólito Júnior. Em nome de Jesus, seja bem-vindo, meu filho. Deus abençoe todos que já fizeram seus comentários. A Danúbia Holanda também, graça e paz. O César, a Zeque, o Antônio de Souza, Barbosa, Deus abençoe. Valdelise, Deus abençoe, meu irmão. Minha irmã. Irmã Constância, Socorro, Alzira, Nonato, Joelma, todos que eu já citei. Germana, Francisco. Louvado seja Deus pela vida de cada um. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez, foi muito bom ouvir a palavra. E se Deus nos permitir, amanhã estaremos de volta para ministrar mais uma vez a palavra ao seu coração. Ore por nós e estaremos orando por vocês. Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa palavra. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra edificante, por essa palavra, Senhor Deus, que vem do Teu coração. Essa palavra é bíblica. E nós queremos, Senhor Deus, viver a verdade, porque a verdade nos liberta quando nós a conhecemos. Nos santifica, Senhor Deus. Restaura a vida de muitos. Senhor Deus, salva a vida de outros, Senhor. Toca nos corações, meu Deus, produz arrependimento. E que, Senhor Deus, Jesus seja a nossa prioridade. Que nós entendamos que valerá a pena sofrer por amor a Ele. E que nós não devemos desistir por nada nesse mundo, voltar para trás, olhar para trás, porque Jesus Cristo, Ele é a nossa vida. Jesus Cristo é a nossa paz, é a nossa alegria, o nosso amor maior. Que Ele nos abençoe, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos proteja. Faz essa pandemia cessar, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a família de cada um dos irmãos que estiveram conosco nessa live e os que irão ouvir posteriormente essa palavra. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, cada um que esteve conosco. E que o Senhor nos dê uma excelente noite de sono na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados. Graça e paz. Graça e paz também para o irmão Juscelino lá em Teresina, minha sua esposa Toninha, meu irmão pastor Roberto, Ana Paula, que sempre estão ouvindo também as nossas lives lá em Barro Duro, Passagem Franca, a Igreja Batista Manancial de Passagem Franca, Deus abençoe os irmãos, todos os irmãos da Igreja Batista Manancial, em Elas Bom Veloso, essa igreja que o Senhor me confiou a pastorear. E a nossa oração é que o Senhor nos ajude para voltarmos em breve a congregarmos, no culto presencial, no culto público. Eu creio que não vai demorar muito, porque Deus é maior, Deus está no controle, e Ele há de fazer um milagre em nome de Jesus Cristo. Então, uma boa noite, na presença de todos, na presença do Senhor. Lembre-se do Salmo 4:8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu me fazes repousar em segurança. E o Salmo 3:5, eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Amém? Glória a Deus, compartilhe essa palavra em nome de Jesus. Um grande abraço e glória a Deus.